E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, bem-vindos ao History Podcast. Hoje eu e a Ana vamos falar um pouco sobre a Revolução Russa. Bom, a Revolução Russa é uma história bem interessante, então eu acho que a gente pode começar falando dos antecedentes, o motivo de ter começado essa revolução. Bom, para entender a Revolução é preciso compreender a Rússia antes dela, onde alguns problemas se destacavam. Problemas como a autocracia czarista, onde a Rússia era governada por um regime autocrático liderado pelo czar Nicolau II e o poder estava altamente concentrado na mão do czar e de sua família. Também tem a industrialização tardia, onde a Rússia estava passando por um processo de industrialização, mas em comparação com outros países europeus, seu desenvolvimento industrial era relativamente tardio. Tem a desigualdade social, onde a sociedade russa estava dividida em classes, com uma pequena elite aristocrática e burguesia industrial, enquanto a maioria da população vivia em condição de pobreza e miséria. E também, por último, tem as condições de trabalho precárias, onde os trabalhadores enfrentavam longas jornadas de trabalho, salários baixos e más condições de trabalho nas fábricas e indústrias. Também é importante entender o contexto social, que tinha como alguns problemas a desigualdade social, a pobreza generalizada e as condições de vida precárias que alimentaram o descontentamento entre os trabalhadores e camponeses. Vários movimentos revolucionários, como os socialistas, os marxistas e os anarquistas, surgiram na Rússia buscando mudanças sociais e políticas, além da participação na Primeira Guerra Mundial, que agravou ainda mais as condições sociais e econômicas, levando à insatisfação generalizada. Esses problemas acarretaram em um cenário perfeito para uma revolução. Então vamos falar do processo revolucionário. Sim, e para isso vamos falar dos dois grupos que foram importantes durante o período da pré-revolução e durante a própria revolução, que são os bolcheviques e os mencheviques. Eles se deferiam em suas ideologias, táticas políticas e objetivos. As principais diferenças entre os bolcheviques e os mencheviques são que os bolcheviques eram liderados por Vladimir Lenin e seguiam uma ideologia marxista revolucionária. Eles buscavam derrubar o regime czarista e uma criação de um governo socialista com uma transferência do poder para os trabalhadores e camponeses. E eles acreditavam na necessidade de uma revolução violenta para alcançar seus objetivos. Já os mencheviques, liderados por Julius Martov, também seguiam uma ideologia marxista, mas diferenciam dos bolcheviques em sua abordagem tática. Eles eram mais moderados e acreditavam na possibilidade de uma revolução burguesa antes de uma revolução socialista. Os mencheviques buscavam uma ampla coalizão política que incluísse diferentes grupos, incluindo liberais, para promover formas graduais. Sobre o Domingo Sangrento, foi um evento crucial na história da Revolução Russa, ocorrido em 9 de janeiro de 1905. Esse episódio marcou um ponto de virada significativo na relação entre o povo russo e o governo czarista, bem como no desenvolvimento do movimento revolucionário no país. No Domingo Sangrento, uma multidão pacífica composta principalmente por trabalhadores, industriais e suas famílias marchou em direção ao Palácio de Inverno em São Petersburgo para apresentar uma petição ao czar Nicolau II, solicitando melhoras de condições de trabalho, redução da jornada de trabalho, aumento dos salários e reformas políticas. No entanto, as tropas czaristas, temendo uma insurreição, abriram fogo contra os manifestantes desarmados. A violência resultou em centenas de mortos e feridos. O número exato de vítimas varia de acordo com as fontes, mas estima-se que centenas de pessoas tenham sido mortas ou feridas. Esse massacre brutal gerou indignação e revolta em toda a Rússia, desencadeando uma onda de protestos e greves em todo o país. O evento marcou o início de um período de agitação social e política, conhecido como Revolução de 1905, que posteriormente preparou o terreno para a Revolução de 1917, que derrubou a monarquia czarista e levou ao estabelecimento do governo comunista, sob a liderança dos bolcheviques. Em fevereiro de 1917, após grandes rebeliões, aconteceu a renúncia do czar, que assumiu um governo provisório. Em outubro de 1917, os bolcheviques realizaram a tomada do Palácio de Inverno e aconteceu a Revolução Russa, de fato, tendo Lenin como primeiro governante. Durante o processo de aplicação do socialismo, Lenin permitiu algumas práticas capitalistas com a NEP, a nova política econômica, um capitalismo de mercado.
para que a economia se estabilizasse, para daí de fato aplicar um socialismo pleno. Foi nessa época que surgiu a famosa frase: um passo para trás para dar dois passos para frente. Bom, por fim, a conclusão da Revolução Russa. Em 1922 foi estabelecida a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, sob liderança de Lenin. Após sua morte, em 1924, iniciou-se uma luta pelo poder entre Trotsky e Stalin. Derrotado, Trotsky foi expulso do país e, em 1940, foi morto na cidade do México por um assassino a serviço de Stalin. Sob seu governo, a URSS conheceu uma das mais violentas ditaduras da história, ao mesmo tempo que passava por um crescimento econômico vertiginoso. É importante ressaltar que durante a Segunda Guerra Mundial, o país seria um dos principais inimigos do nazismo, aliado dos Estados Unidos e do Reino Unido. Após o conflito, seria alcançada a condição de segunda potência mundial. Esperamos que vocês tenham gostado. Tchau!